pessoal, a gente vai falar então nessa aula 3 dois capítulos do Ernest Cassera. Então começamos pelo capítulo 2 e na sequência a gente fala um pouco do capítulo 3 num outro vídeo. Então o título do capítulo é Uma chave para entender a natureza humana, o símbolo. Quero lembrar que no capítulo anterior ele tinha discutido um pouco, colocado em dúvida a possibilidade da gente definir o homem ou interpretar o homem apenas como um animal racional. E neste capítulo ele vai, digamos, apresentar a grande tese dele, que é considerar o símbolo ou o homem como um ser extremamente simbólico. Ele abre o capítulo falando de que ah, há uma necessidade de que para a gente conhecer todo o nosso arcabouço teórico passe antes pelos sentidos. Então, primeiro a gente olha, a gente escuta, a gente sente, enfim, para que depois a gente consiga estabelecer isso que a gente chama de conhecimento. Não é um conhecimento a priori, dado a priori. É preciso passar pelos sentidos. Tá? Esse ponto acho que é importante para entender por que ele vai chamar o homem de um animal simbólico. Então, a gente pode começar por essa pergunta, que é basicamente uma retomada das aulas anteriores, que é como a discussão dele prepara o que a gente pretende ver na disciplina. Então, a disciplina de processo de produção de sentidos, ela tem muito a ver com o modo como a gente lê o mundo como um todo, né? Ele lê de uma maneira mais ampla aqui. E a gente lê o mundo sempre com o intermédio de uma forma simbólica. E forma simbólica aqui, a gente pode simplesmente fechar naquilo que o Cássio apresenta, seja a linguagem, seja a arte, a ciência, a história, a religião, enfim. Né? Essas formas simbólicas, ou isso que ele chama de formas simbólicas, são modos que intermediam, né? Fazem a mediação para que a gente consiga ler adequadamente esse mundo. Então, ele começa o capítulo dizendo assim que os organismos vivos em geral, né, tô pegando uma tese do Huxley, dizendo que os estudos pela experiência dos organismos em si, né, e todos eles não dizem tudo sobre os organismos. E os estudos sobre as experiências do ser humano também não. De um modo geral, nos dois casos, a gente acessa o mundo pelos sentidos, tanto os organismos quanto a gente. Então, um exemplo que a gente pode dar é que uma mesma espécie, por exemplo, de planta, pode ter reações diferentes em terrenos diferentes ou sob ambientes diferentes. Isso significa que a experiência ou o modo como a própria planta faz a experiência no mundo é diferente. Ela reage de maneira diferente. Assim também o nosso sentido pode apresentar diferenças e vai apresentar diferenças significativas. Né? Então, um elemento que eu considero essencial nessa relação é exatamente tentar entender a partir da tese do esquema proposto por Huxley, né, para a descrição e caracterização do mundo humano como sendo algo mais próximo da nossa realidade. Então é possível fazer essa mesma descrição e caracterização, mas a gente precisa da inclusão do sistema intermediário, né? Porque para esse autor, para esse biólogo, ou para esse filósofo, né, biofilósofo, a ideia é de que os seres, de modo geral, agem e reagem a partir das condições que lhes são dadas. Eles fazem experiências individuais, mas a partir das condições que lhes são dadas. Para o Cássera, a gente faz essas experiências, mas há sempre um sistema intermediário. Esse sistema intermediário é o sistema simbólico, tá? Que modifica o modo da gente perceber e o modo da gente reagir. Tá? Por isso que é o sistema simbólico. Vejam essa foto aqui do Sol, uma das fotos aí mais recentes tiradas pela NASA do Sol, em que a gente consegue ver alguns detalhes do Sol. Se quiserem depois procurar no site, enfim, aí foto NASA Sol já aparecem esses detalhes. A percepção e a reação que a gente tem do Sol em si é muito diferente do que essa foto mostra para gente. Acontece que quanto mais tecnologia, mais instrumentos a gente tem, mais intermediações a gente tem para conhecer essa realidade. Então, essa é só uma metáfora para a gente tentar ver como é que a gente faz esse intermédio, né, por meio desse sistema simbólico com relação à realidade. O Sol está lá, né, é um astro, está lá, está dado. Né?
é uma entidade no mundo, no universo. Agora, o modo como a gente se relaciona com ele é que é diferente. Não só nessa visão, nessa foto. Então, aqui tem uma lente, tem um instrumento tecnológico que faz esse intermédio, mas como a nossa própria vida, a nossa própria realidade. O que é que a gente chama de sol? Uma pessoa? Você é o sol da minha vida. Né? Ou a gente chama de sol aquele que nos ajuda a secar a roupa, etc. Tá? Então, o modo como a gente usa esse sistema é que é o mais interessante. Bom, nesse sentido, se há esse terceiro sistema, né, que além do sistema de reação, do sistema de efetuação, ação e reação, a gente tem esse sistema simbólico que faz o intermédio para que a gente haja de maneira não abrupta, não imediata, mas sempre imediata, sempre refletido, né? Então o ser humano sempre vive uma nova dimensão da realidade, não é a realidade só dada, é sempre uma nova realidade, porque vai ter sempre a lente do sistema simbólico. Então as nossas respostas ao mundo são sempre refletidas, são sempre mediadas, ou mediatas também, nunca imediatas, porque a gente vive num universo simbólico. Desde quando nascemos, estamos no universo simbólico. E é sempre por meio dele que acessamos e reagimos ao mundo. Né? Então, os processos de produção de sentido, que é basicamente isso que a gente vê na disciplina, estão diretamente relacionados com essas formas da vida humana. São sempre entendidos pela razão, obviamente, mas as formas simbólicas é que abriram caminho para a civilização. São elas que nos organizam enquanto sociedade. Já visto que hoje a gente fala em esquemas de arte, de ciência, de história, de religião, né, e de língua. Então, são essas formas simbólicas que nos ajudam a entender o modo como a gente faz esse intermédio nas relações com os objetos e com os seres todos humanos. Né? É algo muito teórico, mas ao mesmo tempo muito prático, porque é assim que a gente encara. Né? A gente nunca vê uma pessoa como pessoa, tem sempre uma mediação nesse meio do caminho. A gente nunca tem uma reação abrupta daquilo, né? Imediata. É sempre pensado. E assim com tudo aquilo que nos aparece. Então, entre as questões gerais que eu colocaria desse capítulo, eu ficaria com a primeira, que é: por que é melhor definir o homem como animal simbólico do que como racional? Então, especificamente, se a gente pensar em todos os processos de produção de sentido, em todas as áreas, em tudo aquilo que ah, em tudo aquilo que nos autoriza a dizer que somos seres humanos. Vamos usar essa expressão. Algo que nos autoriza a dizer somos seres humanos. Por que o sistema simbólico, né, é algo tão essencial e pode, inclusive, nos caracterizar como animal simbólico? Então, a ideia básica que me parece aqui é exatamente o fato de que é isso que cria a nossa cultura, a nossa sociedade. É o que nos diferencia de tudo o mais que é modificado pelos ambientes. Porque nós vamos passar por outras relações. Porque vamos mediar essas relações, seja por teoria, seja pela arte, seja pela religião, enfim. Mas vamos sempre mediar. E a segunda questão geral seria: em que medida diferentes linguagens poderão se encaixar na proposta de Cássio a respeito do símbolo? Então, me parece que a linguagem humana, como uma forma simbólica, é muito clara. Mas e outras linguagens? Como é que elas seriam lentes mediadoras daquilo que conhecemos no mundo? Então, essas questões são questões gerais para a gente pensar, para a gente refletir, mas me parece que elas são muito tranquilas de serem desencadeadas a partir da leitura do capítulo, porque mostram, na perspectiva do Cássio, um jeito muito particular de encararmos a realidade, de encararmos o mundo como algo muito mais abstrato do que aquilo que ele parece ser, tá? Ainda que a gente tenha relação muito natural com ele. Tá? É isso, a gente se encontra na parte 2 da aula.